essa geração que se alfabetiza visualmente, lê menos. Você vê que a gente hoje se publica menos livro numa edição do que na minha geração. Porra. Inverteu. Aumentou a quantidade de gente e diminuiu a quantidade de leitores. Mas por quê? Está visual. Hoje a informação é visual. O cara se informa ali, lê no tablet, lê no celular. É diferente, né? Mudou. Então a relação do espectador com a imagem mudou muito. Hoje, para você fazer um longa moderno, é muito difícil. É muito difícil. Quando eu falo para as pessoas, quer dirigir? Vai estudar a linguagem, cara. Porque para fazer um filme diferente, novo e no ritmo novo, você tem que conhecer linguagem. Vai estudar os antigos e ver como é que evoluiu o processo. O que você pode romper? O que você pode cortar? Né? Mas o que é? É porque é um instrumento que eu mesmo trabalhando senti necessidade de passar para as pessoas que estão trabalhando junto comigo. Porque ainda está na linguagem da televisão antiga, do filme antigo. Não evoluiu isso, a narrativa. Você vê que hoje o cara vai fazer televisão, o cara bom é que sabe filmar no U. Bota lá o teatrinho filmado e vamos nessa, e vai cortando no dedo, como se isso fosse dramaturgia. Então já é velho na hora que filma. Na hora que transmite fica pior ainda. Porque fica querendo ser cinema, uma coisa que é teatral, entendeu? Não tem jeito. Então assim, eu acho que essa geração que veio dos anos 80 em diante, ela trouxe uma contribuição violenta. Eu comparo essas narrativas de seriado ao que fez o Hitchcock. Quando ninguém valorizava o corte, ninguém valorizava a decupagem, ele supervalorizou. E ele ficou sendo um cineasta de segunda linha um tempão. Se não fosse a Nouvelle Vague, né, o próprio Truffaut, essa galera ia estudar e dizer assim, esse cara é que são os caras, cara. Eles é que trouxeram a linguagem nova. Todas as elipses que você usa contemporânea, todos os símbolos, todas as figuras de linguagem, Hitchcock, cara. Você vê a Eisenstein, só vai ver uma evolução no Hitchcock. O grande barato da narrativa audiovisual é que ela não tem nada a ver com a literatura, mas ela depende da literatura. Ela não tem nada com a fotografia, depende da fotografia. O que é um barato da narrativa audiovisual? Que ele é um conjunto de 9, 10 artes, que você tem que ter uma visão clara, de compreensão. Um diretor que não estuda pintura e vai dirigir, meu irmão, ele vai depender do fotógrafo. Se o fotógrafo for ruim, ele vai fazer filme ruim. Um cara que não sabe literatura, dialoga mal. Os diálogos dele vão ser literários. Né? Ele não vai saber a diferença entre o diálogo descritivo e do diálogo coloquial. Então, assim, não adianta o cara querer ser diretor se ele não domina determinados conjuntos de área. Eu fico quietinho porque eu tenho que ganhar meu dinheiro, mas muitas vezes eu vou fotografar e não tem nada a ver com a direção, eu vejo o cara escrevendo errado, posicionando a câmera errada, plano que vai estar faltando. Você, quando pode, tenta ajudar, entendeu? Tenta dar um palpite e tal, mas você vê que você constrange o cara, né? Você vê o cara comentando com o assistente, pô, o fotógrafo está querendo dirigir meu filme, cara. Né? Mal sabe ele, não vou dirigir aquela merda se eu vou dirigir aquele filme. Então, na verdade, você fica constrangido de exercer a sua função corretamente. Mas por quê? Falta de capacidade. O nego alça voo logo para a direção e não tem preparo ainda. Às vezes eu me decepciono, vou trabalhar com um diretor famoso, aí começo a trabalhar com um cara, com 2 semanas eu estou broxa. Digo, caralho, vou ter que carregar um piano, sabe? Quer dizer, ficar quieto e o cara, bota a câmera aqui. Genial. O que você acha desse plano? Maravilhoso. Porra. E começa a chamar o cara de senhor, entendeu? Senhor, onde é que o senhor quer a câmera? É aqui? Ah, tá. Você vê que o cara não sabe absolutamente nada. O cara entra no espaço. Você não pode filmar uma cena como essa que vocês assistiram aqui do laboratório sem o cara ter desenhado a porra da planta e feito plano a plano posição de câmera. Pensar em tudo. Porque cada posicionamento de câmera ali quer dizer um negócio. Você vê, ela percebeu lá. Porra, foi feito de baixo para cima e o cara falou só do alto para demonstrar autoridade. É para isso mesmo. E tudo que é visto num momento de esmagamento para você ficar com medo de se os caras vão morrer, tudo plongé. E não é um plongé, não, é quase zenital. Quando o cara chega misterioso, a gente vê ele debaixo da grade. A gente não vê o Gus chegando. A gente vê o Gus lá em cima e os pés dele por cima.
Quer dizer, é tudo levando a você a ter a sensação que ele quer na narrativa através do visual. Não precisa explicar. Se você entende tudo. Quer dizer, isso é narrativa, isso é dramaturgia. Quem faz uma história filmando e que não decupou antes, eu não acredito no cara. Pode ser que o cara seja maravilhoso, mas se o Fellini desenha, né? Se o Woody Allen desenha, se o Stallone desenha, se todo mundo desenha a decupagem, não é à toa. Você pode ter um domínio maravilhoso e tal, mas se você não veio da montagem, se você não trabalhou muito tempo como assistente, é muito difícil você chegar aqui e definir a cena dramaticamente. Você define plasticamente. Eu vejo assim, quando eu pergunto, como é que vai ser a sequência? O cara vai entrar, dá 2 tiros e tal. Tá. Aí o cara coça a cabeça. Põe a câmera ali. Quer dizer, o cara não pensou, cara. Por quê? Ele está narrando espacialmente, entendeu? Ele não está narrando do ponto de vista da narração. Aqui, por exemplo, você vê, a lanchonete só entra no início e no final. No início é aquele pratinho do cara mexendo, nem é um personagem, só para fazer a elipse. Abriu. Porra, cadê os caras? Lá no fundo. Né? Até confunde a gente, camisa igual, né? Calça igual. Aí, porra, lá no fundo. Pum, vai para dentro pra caralho, porque o bar não interessa porra nenhuma. O que interessa é a progressão dramática dos dois. Não tem um plano isolado. Todos os planos têm um cabelo de primeiro plano, interrelacionando os personagens. Corta americano de conjunto. Nem a gorda lá que serve você vê. Você vê ela de baixo para cima como é você no banco. Ou seja, você não sai dali. Você é um voyeur, mas é personagem. Eu não estou na outra mesa vendo eles. O piloto desse troço é uma aula. Se você olhar o piloto que ele fez, né, que é o primeiro capítulo, né, que não, ficou até sem número, porque fez como piloto e acabou sendo o primeiro da série. Tá tudo lá, porra. A maneira que ele conta aquele carro voando naquela estrada, né, é todo você dentro da ação e do ponto de vista de um cara privilegiado. Você é um dos caras que está ali. E ele abre para situar você e vem para dentro de novo. Você vê que ele tem uma maneira de narrar e ele corta tudo. Todos os elementos que aparecem na primeira história vão fechar depois. A máscara que ele joga lá na casa do cacete, né? O revólver que o cara pega e vai para a estrada. Quando você cria uma série, você... No caso do Vice, né? Você que viu o roteiro sabe disso. Ele faz uma porrada de anotação. Escreve coisa para burro que ele não vai usar, que são ideias relativas àquela situação. Aí o cara que vai dirigir, ele traz aquilo para dentro. Traz aquilo no formato da decupagem. Fechou, fechou. Você vê que não tem uma série, não tem uma temporada que ele não dirija o primeiro, meio ou último capítulo. O que é isso? É para segurar a série, para trazer ela para aonde ele acha que está escapando. Trazer para o eixo narrativo. Se você olhar, por exemplo, Família Soprano, é a mesma coisa. De cabo a rabo, o David Chase segurou. Tem umas que ele dirige, outras que ele está só como produtor. Mas o que é? Ele segura o estilo. Como qualquer programa, se você trabalhar, por exemplo, no Fantástico, quem é um montador sabe. Né? Tem o padrão da casa. Monta de um jeito. Não é diferente. Você olha as matérias, como é que é a chamada. É um padrão da casa. Se saiu dali, o cara chama você. Vem cá. Bonitinho isso aí, mas eu não gosto não. Tá? Troca isso aí. Porque tem um formato, cara. Por mais que você diga, não, vou fazer uma coisa diferente aqui, você faz diferente dentro dos moldes da casa. Você não muda totalmente. Então, assim, esses seriados, o que me interessa eu passar para vocês, que é o que eu percebi e é o objeto do meu estudo nessa área desse seriado, é que esse seriado traz uma contribuição do autor, do cinema de autor. Ele traz para a televisão a possibilidade do cinema de autor. E do produtor poder gerar um tipo de história que ele acredita e um formato que ele acredita, porque isso não existia. Até a chegada desses, esse e mais outros, né? Mas esses são os dois mais importantes, o Soprano e esse. Mas assim, tem outros tão bons quanto. Você vai reparar que tem um seriado antes do Família Soprano e do Breaking Bad e depois. Por quê? Porque antes era aquele seriado formatado, que a gente chamava de enlatado. Primeiro bloco, apresenta o personagem, a temática, e vamos desenvolver o conflito no segundo break.
No segundo break vai até faz um falso final, volta, tem um break pequeno e o break de encerramento. É isso a série. Se você pegar desde Star Trek, pegar o Último dos Moicanos, essas séries todas antigas, e vir andando, passando por Rin-Tin-Tin, passando por Kung Fu e blá, 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 todas obedecem a esse padrão. Tá? Agora, quando chega essa galera, que é a galera que está vindo das escolas de cinema, ou caras que foram formados na televisão, no seriado, traz essa coisa do autor, essa influência do autor, dos cineastas estudando narrativa. Tanto que, por exemplo, quando a Nouvelle Vague recupera o Hitchcock, né, que nego descobre realmente que o Hitchcock era o grande pai da edição moderna e da narrativa moderna e visual. Então, assim, o cinema de autor traz uma transformação nas cinematografias do mundo inteiro. Não existiria o cinema novo, gente. Esse cinema de tentar botar a cara do Brasil na tela, por mais que a gente não goste, por mais que tenha sido feito na marra, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, uma merda na tela, mas vamos lá, vamos fazer, entendeu? Então foram inovadores na medida que o maluco do Glauber, pô, foi estudar Bang Bang, ele gostava de Bang Bang. Você vê Deus e o Diabo, é Bang Bang puro, tá? Um outro Bang Bang, um Bang Bang de autor mesmo, que também ia desaguar lá na Itália com Sérgio Leone, né, Sam Mendes, todos esses caras bons diretores barrocos de faroeste que deram a renovada, graças ao cinema de autor. Então, assim, o cinema de autor influenciou o seriado. Como nos Estados Unidos não tem novela, lá é seriado, né? Então, eles foram pelo seriado. O que está acontecendo com a nossa novela? A chegada do Emanuel, né, do João Emanuel, a chegada de outros autores que já vêm de cinema para a novela, está melhorando a novela. Avenida Brasil, você pode não gostar de novela, mas é melhor que as outras. É longe da Glória Pérez, né? A Glória Pérez, você vê a novela já tão velha. Ela estreia já está velha. Você olha, tem alguma coisa velha aí. É a narrativa. E já está começando a tirar a câmera do tripé. Não é à toa que tem 26 fotógrafos na TV Globo contratados de cinema. É Walter Carvalho, é Tadeu Ribeiro, é Nonato Estrela, é uma cacetada dele. Porque o diretor está sentindo que a maneira que ele dirige e que ele foi formado está velho. É um teatro filmado. Né? O cara chega lá e põe um cenário em quatro câmeras e vamos nessa, e corta no dedo. O cara acha que isso é edição. Né? Que ritmo é cortar muito. E corta só na fala. Foda-se o ator que está reagindo. Né? A Fernanda Montenegro dizia, agora eu já aprendi. Quando acende a luzinha eu represento. Quando desliga eu fico parada. Ela sacaneava. Porque ela dizia, aqui ninguém pega reação, cara. Eu e Paulo Altran se virando aqui e nego em cima da atriz secundária que está com texto. Que nego não entende isso. Repara ali na sequência do laboratório, fantástico, cara. O papo está com outro cara e está na cara do Walter, está na cara do Jess, está na cara do bandido que não está o Mike, que não está entendendo porra nenhuma. Né? Pirou, meu patrão pirou. Você vai entendendo todo o clima só pelas reações. E nenhum deles tem diálogo. Então, assim, eu acho, e estou me propondo a estudar mais seriado e chamar atenção sobre isso, porque eu acho que no Brasil a explosão vai ser pelo seriado. Porque o cinema, como está constituído na estrutura nacional, não tem mais sala de bairro. Né? Leblon já vai empacotar. Esses cinemas de bairro vão desaparecer totalmente. Né? Aí vai ter assim, cinema monumento, igual ópera, né? Um cinema lá que funciona grandão como era antigamente. Mas o cinema vai ficar dentro dos shoppings. E acredito, inclusive, que desapareçam dos shoppings. Porque se você tiver um Netflix com uma tela de 400 polegadas em casa, aqui que você vai para a rua. Pagar estacionamento, ser roubado, né? Então o cara vai no cinemão dele em casa. Então o que acontece? O cinema de rua deve desaparecer, a televisão vai ganhar uma outra dimensão, vai mudar, vai segmentar para cacete, várias mídias móveis vão ter um relacionamento com a gente diferente, né? A gente vai ter tipos de mídias diferentes, e o seriado vai perpassar todas essas mídias. Por quê? Porque é mais fácil de fazer. E a gente tem uma puta estrutura que vai vir da novela. A novela está caindo de audiência. Nos últimos 10 anos, as televisões estão assustadas, porque é 2 pontos, 1,5 ponto por ano. Elas vão... Depois o seguinte, estrutura narrativa, ela não pode ser repetida. E o que você acontece hoje, o que acontece? Isso aí você já deve ter passado por essa experiência. Você vê uma novela das 8, pula, daqui a 2 meses você vê outra novela das 8, é igual, cara.
A estrutura é igual. Então é sempre... Muda o cenário. Agora é na Índia, né? Depois é em Friburgo. Depois já não sei o quê. E os núcleos dramáticos. O nego descobriu a coisa do núcleo preto, o núcleo pobre, o núcleo rico, né? Então você tem os núcleos, são novelas dentro da novela. Então, na verdade, assim, a tendência da própria dramaturgia é perder a audiência, diminuir de capítulo e o seriado crescendo. Porque o seriado é mais autoral, tem possibilidade de você realizar. Né? Hoje você realiza, com as câmeras que tem, movimentos e posicionamentos de câmera que você antes só com 10, 20 milhões de investimento. Então, assim, é importante que a gente estude um pouco o seriado, quem pretende dirigir ou trabalhar nessa atividade ou vir a escrever, dominar a narrativa do seriado, dos bons seriados, essa transformação que está passando do seriado. Porque já está vindo outra geração, jovem americana, os caras que estão aí com 32, 33, estão começando a dirigir as séries novas, você já vê a influência desses dois seriados. Né? A necessidade de personagens mais psicológicos, mais preparados, a narrativa não ter aquela ligação corriqueira, mas mais inteligente, amarrando por ideia, que eu acredito que é a grande contribuição do seriado para a dramaturgia mundial. Assim como o cinema de autores influenciou essa geração americana, agora esses seriados vão influenciar as dramaturgias nacionais. Como nós fomos influenciados em 60 pelos cinemas de autor. Né? Os anos 60 foi as cinematografias nacionais florescendo. Todo o cinema latino-americano, né? O cinema novo aqui, os grandes cineastas chilenos, né? Michel Litin, essa galera toda. Todo esse pessoal veio na vaga de 60 a 70. E na Europa, uma porrada deles. Eu estava vendo até um velhinho dessa geração, Peter Bogdanovich, fez Lua de Papel, fez Última Sessão de Cinema, voltando a filmar, e os cineastas jovens homenageando ele. Quer dizer, legal isso, quer dizer, os caras começando a descobrir que aquele cineasta não era um cineasta marginal, era um cinema novo americano independente, né? Que aconteceu, e está acontecendo agora em plena indústria cinematográfica, um cara como Clint Eastwood. É o autor puro, né? Você vê, dos filmes que ele fez dos últimos 10 anos para cá, tem pelo menos uns 4 ou 5 clássicos já. E o grande barato é o seguinte, não há, como diz o professor White, não há nada estático, né? É um processo evolutivo sempre. Mas a dramaturgia contemporânea, ela mexe com uma coisa diferente, é que o ator tem que saber narrativa, né? Tem que conhecer actor studio, o diretor tem que conhecer montagem. Todo diretor de cinema numa escola, jardim da infância, 1 ano de montagem, se todo mundo fizesse isso, já melhorava bastante. Né? Na escola de cinema, o cara, em vez de fazer prova, ele diz, você vai ficar 1 ano aqui estudando edição. Você vai editar, vai decupar e vai ver a merda dos outros, vai corrigir a merda dos outros. Depois vai corrigir a sua merda. E aí, quando você tiver mais ou menos, aí você entra na escola de cinema, você vai começar a estudar. Porque narrativa é fundamental. Na narrativa você descobre ritmo, construção de personagem, fluidez narrativa. Se você não sabe isso, é muito difícil o filme ser bom. Porque as pessoas pensam que o filme acelerado, com muito planos, é que é bom, tem ritmo. E ritmo não é isso. Você pode pegar o Kurosawa e ver que você não desliga dele. O ritmo dele está lá atrás. É igual música. Você pode estar em 2x4, 3x4 ou 4x4. São andamentos diferentes, não quer dizer que a música é lenta. Então, assim, perguntas. Quero tentar responder. Ninguém tem pergunta? Que sacanagem.